termos, né, esse cuidado em nossa vida. Bom, nós estamos contentes, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 90. Salmo 90, irmãos, que salmo poderoso é esse aqui? Há muitos anos atrás, eu ministrei essa palavra algumas vezes, amo ministrar essa palavra. Ela confronta meu coração, me anima, me exorta, me edifica, me levanta. E foi um livrinho desse tamaninho, assim, quadradinho, que eu li. Do Atmani, o chinês, que foi muito usado por Deus como escritor. É o meu autor favorito. Escreveu O Homem Espiritual. É muito, muito bom o material dele. E isso aqui foi extraído desse livro. E eu tenho ministrado essa palavra e eu recebi de Deus o desejo de trazer essa palavra de novo nessa manhã. Eu não tenho a preocupação de ter que repetir a palavra, como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 3:1. Olha o que ele fala. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Isso aqui na Nova Versão Internacional. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. Pregar de novo não é cansativo. É segurança para todos nós, não é? Então, Salmo 90, verso 12. É uma oração que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos ler todos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90. Ele fala de tempo. Ele não foi escrito por Davi. Por incrível que pareça, ele foi escrito por Moisés. Foi orações, né, que Moisés foi escrevendo. E é interessante que Salmo 90 tem 17 versículos. E 13 vezes Moisés fala sobre o tempo. E no verso 12 ele faz essa oração tão poderosa que todos nós devemos fazer. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Irmãos, na minha primeira igreja, eu recebi Jesus com 10 anos de idade. E todo domingo na escola dominical, o nosso pastor chamava toda a gente que fazia aniversário aquela semana à frente. E todos nós tínhamos que recitar esse versículo, declarar esse versículo. Eu tenho sentido muita falta das nossas escolas dominicais, não é? Tem sido muito, assim, no meu coração uma tristeza grande de não termos. Mas nós vamos voltar em nome de Jesus. Mas eu lembro-me que toda vez vínhamos à frente e nós falávamos: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E Moisés aqui, ele fala muito sobre o tempo. Por exemplo, no versículo 1, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. No verso 2 ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem, Tu és Deus. De eternidade em eternidade Tu és Deus. No verso 10 ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. E aí no verso 12 ele faz essa oração pedindo a Deus que ajude a contar os seus dias, para que ele chegue a ter um coração sábio. Irmãos, por quê? É algo muito interessante, porque a forma como Deus contabiliza a nossa vida não é a mesma que nós contabilizamos. Às vezes, diante de Deus, você só tem um mês de vida, um ano de vida. Mas para você tem 30, 40, 50, 60 anos. Deus conta a nossa vida de forma bem diferente da forma como nós contamos. Até mesmo a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Nós às vezes achamos que somos convertidos a 20, 30 ou que nascemos na igreja. E quando Deus vai ver os seus registros e o nosso nome nesses registros, Ele vai chegar à conclusão de que nós temos às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses de vida. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia diz que há livros no céu onde Deus escreve, onde Deus faz relatórios. O livro da vida. Quem não for achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O livro das obras, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. O livro das palavras que nós proferimos.
o livro dos nossos dias, o livro das nossas lágrimas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele anota nossas lágrimas, colhe nossas lágrimas no seu odre e Ele escreve cada uma delas no seu livro. Então há registros sobre a nossa vida nos livros, que estão nos céus. E Deus, como é que Ele conta a nossa vida? Primeiro, como é que Deus contabiliza os tempos que nós não estamos servindo a Ele? Os tempos em que nós estamos no mundo. Como é que Deus conta os tempos da impiedade? Diga comigo assim: Deus me vê com vida quando eu vivo nele. Mais uma vez, Deus me vê com vida quando eu vivo nele. Como é que Deus conta então os tempos da impiedade que nós estamos no mundo, longe de Deus? Vamos ver aqui na Bíblia, por exemplo, quando nós lemos Gênesis, o começo das civilizações, o começo da história, nós vamos ver que Adão, nosso primeiro pai, teve 3 filhos: Abel, Caim e Sete. Abel morreu cedo, Caim matou Abel. Então Abel não tem genealogia, Abel não tem família. E aí Deus deu Sete para compensar a perda de Abel. E nós vamos ver 2 capítulos em Gênesis, o capítulo 4 e o capítulo 5, falando das genealogias de Caim e de Sete. E algo interessante, quando a gente lê essas 2 genealogias, nós vamos ver que elas são parecidas. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano. Mas há uma diferença nelas. Na genealogia de Caim não fala de tempo, não fala com quantos anos Caim se casou, com quantos anos ele teve filhos e com quantos anos ele morreu. Mas na genealogia de Sete, sim. Por que tem essa diferença? Vamos ler lá. Gênesis 4:17, na genealogia de Caim, diz assim: E conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael. Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Deixa-me falar aqui de algumas pessoas que têm dúvidas com quem Caim se casou, não é? Pronto, tirando as especulações, muito provavelmente Caim se casou com uma irmã ou com uma sobrinha. Porque era preciso começar, irmãos, as civilizações, não é? Hoje não pode fazer isso mais. Hoje não, depois de Caim já não podia mais, né? Mas aqui esse texto fala que ele gerou e que gerou e que gerou, mas não fala com quantos anos. No entanto, a genealogia de Sete, no capítulo 5, olha o apanhado que eu fiz. Adão andou 130 anos e gerou um filho segundo a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. E foram os dias de Adão 930 anos. Sete viveu 912 anos, Enos 905 anos, Jared 962 anos, Enoque 365 anos, Matusalém 969 anos, Lameque 777 anos, Noé com 500 anos teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Qual é a razão dessa diferença? Simplesmente porque Caim era mau, ele era ímpio, ele andava longe de Deus. E para Deus ele era morto. Para Deus, ainda que ele estivesse vivo, era como se ele estivesse morto. Talvez ele tenha se casado com 60, tenha tido filhos com 100, tenha morrido com 500. Mas Deus ignorou completamente a vida de Caim, porque ele não teve anos a serem contabilizados diante de Deus. Porque ele andou afastado da presença de Deus. Quem são as pessoas representadas no capítulo 4, na genealogia de Caim? Aquelas pessoas que não nasceram de novo, que estão mortas ainda no primeiro Adão. Porque, irmãos, os tempos em que nós não podemos ser chamados de filhos de Deus, esses tempos não são contados diante de Deus. Nós estamos vivos, mas para Deus é como se estivéssemos mortos. Por isso que é preciso acontecer, não é? O processo, ou não é um processo, o ato do novo nascimento, o momento em que Deus começa uma nova história e ali o Senhor começa a contar a nossa vida. O momento em que nós nos entregamos para Cristo. As pessoas que são representadas no capítulo 5, na genealogia de Sete. Uma genealogia abençoada. Dessa genealogia vem Noé. Dessa genealogia vem Abraão, dessa genealogia vem Davi, dessa genealogia vem Jesus. São aqueles que nasceram de novo. Então, é muito importante nós sabermos que Deus não conta e Deus não vê a nossa vida como nós vemos.
É importante nós pedirmos a Deus que alinhe a nossa visão para que nós possamos olhar as coisas como Deus olha. Por exemplo, irmãos, não é só os tempos da impiedade que Deus não conta, mas também os tempos em que nós estamos em desobediência. Muitas vezes a gente obedece a Deus tardiamente. E toda obediência retardada é desobediência para Deus. Por exemplo, se você ler Gênesis 11, você vai ver que Deus chama Abraão para sair da sua terra, deixar a sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. Mas sabe o que Abraão fez? Ele morava em Ur dos Caldeus, ouve a voz de Deus, sai de Ur dos Caldeus, mas leva o pai, leva o sobrinho Ló. Deus falou, deixa a parentela e sai. Por causa disso, ele ficou parado em Harã muito tempo, que a Bíblia também não fala quanto tempo. A Bíblia não fala quantos anos tinha Abraão quando saiu de Ur dos Caldeus. Por quê? Porque ele estava numa obediência pela metade. E aí ele para em Harã, e quando o pai dele morre em Harã, Deus vem para ele de novo e diz, sai da tua terra, no capítulo 12 de Gênesis. Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai. E sabe, Abraão levanta-se e vai. E diz a Bíblia, e tinha Abraão 75 anos quando saiu da sua terra. É interessante. Deus não fez questão de contar o tempo em que ele obedeceu pela metade, mas começa a contar a sua idade a partir do momento em que ele decide obedecer a Deus de verdade. Então os tempos que nós passamos longe de Deus, irmãos, não são contados. Sabe aquele tempo que você passou no mundo? Por isso que somos novas criaturas quando entregamos a vida para Jesus e Deus começa uma nova história. Vê, por exemplo, a história dos filhos de Israel no Egito. Eles estavam, quando Deus levantou Moisés para tirá-los do Egito, eles passaram 430 anos no Egito, 400 desses anos como escravos. Quando Deus levantou Moisés, eles estavam cronologicamente na história, aproximadamente no ano 2500. Mas Deus vem para Moisés e diz o quê? Moisés, você vai instituir a primeira Páscoa e esse será para vocês o primeiro dia do primeiro mês. Porque os tempos em que somos escravos no Egito, e estamos debaixo das cargas de Faraó, os tempos em que nós não vivemos plenamente na presença de Deus não são contados. Por isso que Paulo fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus começa uma nova história literalmente em nossa vida, e ali sim Deus começa a contar os nossos dias. Então, irmãos, fazer essa oração tão pequenina como Moisés é tão poderoso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Quem é que quer ter um coração sábio? Não podemos perder mais tempo. Como é que Deus conta os tempos, por exemplo, em que andamos desviados, servindo a Deus e servindo a outras coisas? Como Deus conta esses tempos, irmãos? Será que são contabilizados? Não, não são contabilizados. Se nós nos desviamos da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, esses tempos são tempos perdidos. Por exemplo, há 2 textos na Bíblia que retratam o mesmo período na história, mas com 2 contagens de tempo totalmente diferentes. Nós vemos Paulo em Atos 13 contando lá de um tempo, desde a saída dos filhos de Israel do Egito até o começo da construção do primeiro templo. Aí nós vamos lá para o historiador de Reis, 1 Reis, capítulo 6. Ele fala da mesma contagem, só que dando um número diferente. Por exemplo, vamos ler lá Atos 13, do 18 a 22. Paulo, irmãos, além de ele ser um teólogo, um doutor da lei, ele era um historiador. Como é que pode ele ter trazido um número tão diferente da história lá de 1 Reis? Ele diz assim, suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram o rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim.
E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Sabe, Davi, ele reinou quantos anos? 40 anos. E Salomão assumiu o trono, e no 3º para o 4º ano do seu reinado, ele começou a construir o primeiro templo de Jerusalém. Então, vamos somar aqui. Quem é bom de matemática aqui? Eu ainda faço essas contas com a calculadora. Mas se você é bom de calculadora aí, ó, da calculadora da mente, vamos lá. Paulo está falando aqui desse tempo que compreende 40 anos que o povo passou no deserto, na saída de Israel, né? Dos filhos de Israel do Egito. Depois que morre Moisés e morre Josué, eles passam 450 anos, que é o período dos juízes. Depois vem o período em que o povo pediu um rei e Samuel ungiu a Saul, o primeiro rei de Israel que ficou no trono 40 anos. Depois morre Saul e Deus coloca quem no trono? Davi por 40 anos. Davi morre, o seu filho Salomão toma o trono. E do 3º para o 4º ano, ele começa a construção do primeiro templo. Quanto tempo, aliás, dá isso? 573 anos. 573 anos. Aí olha o que diz lá em 1 Reis 1. E sucedeu que depois de 480 anos, olha a contagem diferente. 480 anos depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, Salomão começou a edificar o templo do Senhor. Não são 573 anos? Agora ele fala aqui, esse historiador fala de 480 anos, irmãos. Faltam 93 anos. Quem errou nessa contagem? Quem se equivocou nessa contagem? A gente olha aqui e fala, meu Deus, na Bíblia não há erros. A Bíblia é inerrante, não há erros na palavra de Deus. Os erros que você encontra na Bíblia e eu encontro na Bíblia são os erros da vida das pessoas, as falhas que as pessoas cometeram e ainda assim Deus as usou por sua graça, por sua bondade e por sua misericórdia. Mas não pode haver uma falha tão grande e deixar por isso. Isso aqui não é um detalhezinho, isso aqui é um detalhe muito grande. Então vamos entender aqui o que a palavra do Senhor quer nos ensinar. Por exemplo, os filhos de Israel saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, não é? Moisés morre, Josué assume o comando, leva o povo para Canaã. E o que Deus havia falado para o povo não fazer, o povo fez. Deus disse, não vos prostituais com os ídolos dos cananeus, os que estão em Canaã. Porque quando eles voltam para Canaã, irmãos, aquela terra já era de Abraão. Deus já tinha dado aquela terra para Abraão. E Deus falou, Abraão, você vai morrer, a sua descendência vai peregrinar, vai para o Egito, vai ficar lá 400 anos, depois eu vou trazê-los de volta para essa terra. Só que 430 anos, irmãos, era muito tempo. Os reis das nações vinham, tomavam posse, iam ali tomando posse da terra que era de Abraão e da sua descendência. E aí quando os filhos de Israel saem rumo a tomar de volta posse da terra que era sua, chegam lá e encontram resistências. Josué morre e o povo faz o quê? Começa a adorar os deuses cananeus, o que Deus tinha falado para não fazer. Se desviaram do temor do Senhor. E aí era um ciclo vicioso. O povo idolatrava, o povo levantava altares aos deuses pagãos, o povo se prostituía espiritualmente, levantava altares profanos a outros deuses, e Deus permitia que os seus inimigos viessem e lhes oprimissem. Quando você lê Juízes, né, foram 450 anos nesse ciclo vicioso de prostituição espiritual. Aí o povo ficava subjugado aos seus inimigos. Aí o povo clamava ao Senhor. O Senhor enviava um libertador. Por 5 vezes, Deus enviou libertadores para livrar Israel nesses 450 anos de opressão. Aí o povo pedia perdão. Depois voltava a fazer tudo de novo. Por 5 vezes. Nesses 450 anos. E todo o tempo em que o povo de Israel ficou debaixo da opressão dos seus inimigos, Deus não contabilizou. Vamos ver aqui?
Juízes 3:8. Faz a conta aí, tá bom? A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. Aí o povo clamou e Deus levantou Otiniel, um guerreiro libertador. Aí Juízes 3:24, de novo os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, por 18 anos. E o povo clamou e Deus enviou Jefté, um grande guerreiro. Era filho de uma prostituta, mas era um guerreiro poderoso e temente a Deus. Depois, Juízes 4:2-3, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Azorete e Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. E Deus levantou aqui Débora, Baraque e a Jael, né, que deram cabo aí desses inimigos aqui. Juízes 6:1, quando Deus levanta Gideão, o que estava acontecendo? Fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E a última opressão pesada que Deus permitiu que viesse sobre o seu povo por 40 anos foi na época de Sansão. No capítulo 13:1 diz: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Agora vamos fazer a conta, irmão? Você já conseguiu fazer? Vamos fazer juntos aqui? 8 anos escravos de Cusã-Risataim, 18 anos escravos de Egrom, rei dos Moabitas, 20 anos escravos do rei de Canaã, o Azor, 7 anos oprimidos pelos midianitas, 40 anos oprimidos pelos filisteus. Soma quantos anos? 93 anos. 93 anos perdidos, porque se desviaram do temor do Senhor. Então, cuidado. Quando você pensar em se desviar do centro da vontade de Deus, você não vai adquirir um coração sábio, porque não há sabedoria longe do temor do Senhor. A Bíblia diz o que, irmãos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ninguém que se insurge contra o Senhor tem paz. E o Senhor quer contabilizar a nossa vida. A gente pode chegar para Deus, como eu falei, e falar: Senhor, eu tenho aqui, sabe, eu tenho o Senhor na minha vida, eu nasci na igreja, eu sou crente há tantos anos, sabe, Deus, eu olho, te sirvo há 20, 30 anos, e Deus olhar para você e para mim e falar: meu filho, deixa eu olhar aqui, deixa eu verificar aqui nos meus registros celestiais. Você não tem isso tudo contabilizado diante de mim. O que eu contabilizo na sua vida são poucos dias. Porque você, durante toda a sua vida, você tem vivido para você mesmo. Você conhece a minha palavra, mas você tem vivido para a sua própria vontade. Você tem vivido para o seu próprio desejo, para os seus próprios sonhos. Você não vive para mim. Você não vive no centro da minha vontade. Você não busca o meu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Você está desperdiçando a sua vida. E, irmãos, o que nós não temos em nossos dias é tempo para ser desperdiçado. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, difíceis. A igreja de Jesus não pode deixar as trevas crescerem mais do que a luz. Nós temos de brilhar. E para brilhar nós temos que remir o tempo, como disse Paulo. Paulo fala para Timóteo: remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Nós não temos mais tempo para nós sermos carregados, não é? Para uma vida com Deus. É tempo da gente crescer em maturidade. É tempo da gente crescer, irmãos, e a gente brilhar nessa geração perversa e corrupta. Paulo fala para os coríntios, em 1 Coríntios 3, de 1-3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Nós não temos mais tempo para essas coisinhas, irmãos, no meio da igreja.
Nós não temos mais tempo para essas coisinhas no meio da nossa família. É tempo de nós nos levantarmos em maturidade. Não pense que o meu coração ontem não ficou o dia todo triste e enlutado quando eu vi os noticiários do ator que se suicidou ali em Cascais. Ah, mas a gente soube dele, né? Tá na média aí, tá na televisão, é famoso. E aqueles que a gente não sabe, os anônimos que estão tirando suas vidas em depressões profundas. E nós estamos concentrados na nossa própria vida. Nós estamos escondendo a luz que Deus colocou em nós debaixo da mesa, debaixo da cama. E Jesus disse o quê? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E não se pega uma luz e coloca debaixo da mesa, mas coloca no veladouro para que ilumine todos que passarem pelo caminho. Pastora Berta essa semana disse para mim, Cindy, a gente não fala, Madrid não sai nos noticiários para não trazer preocupação e deixar as pessoas nervosas. Mas o índice de suicídio em Madrid, irmãos, subiu de uma forma assustadora. E a igreja de Jesus está fazendo o quê? A igreja de Jesus está fazendo o quê? Está chateada? Aquele irmão não falou comigo, não me procurou, não falou. Irmão, não é tempo disso mais, irmãos. Vamos crescer, irmãos. É tempo da gente deixar Deus nos usar e não perdermos tempo. A irmã Ana Ferreira veio no culto hoje. Nem sei quantos anos a irmã Ana tem. Quem é amiga dela aqui deve saber mais ou menos. Augusto deve ter uns 80, 70, 80 anos. Estava tão feliz que veio no culto, mas ela disse para mim chorando. Eu te disse, irmã Ana, vai ali na frente contar o testemunho. Não, pastor, eu tenho vergonha. Essa irmã, ela não aparece. Mas nós fomos para Guiné-Bissau e levamos dezenas e dezenas de vestidinhos, cada um mais lindo que o outro, para nós doarmos para as crianças lá, para as meninas e para os meninos. E ela agora, nessa quarentena, não sai de casa. Todo dia põe uma fotinha de um vestidinho que ela está fazendo para a gente levar na próxima viagem missionária. Mas essa irmã, ela foi parar no hospital com o lado todo paralisado. E sabe o que aconteceu? No domingo à tarde, os jovens foram fazer uma serenata na casa dela. O esposo dela não é cristão. E ela disse assim, pastora, fala para os jovens, por favor, que houve um milagre. Eu não podia mexer o meu lado direito todo, o lado esquerdo, eu não me lembro o lado que ela falou. Eu acho que é desse lado que ela estava assim, falou aqui, né? Deve ser o lado direito. E quando os jovens começaram a cantar e orar, viu, jovens? Esse é um testemunho para vocês que estão todo domingo aí, em vez de ir para o shopping, para outros lugares, vocês estão indo fazer serenata às pessoas que não podem vir aos cultos. Ela disse, fala como testemunho, pastora, que enquanto eles cantavam e oravam, eu fui curada. Eu fui curada, porque um grupo foi ser luz lá na casa dela. Parabéns para vocês, parabéns mesmo. É assim que tem de ser, irmãos, não perdendo tempo. Eu gosto muito. 76 anos, glória a Deus. Hoje estamos felizes, né, irmão Brian, Mimi, estão aqui no culto, glória a Deus, né? A Mimi também vai fazer 76 e eles também receberam uma serenata dos nossos jovens, não foi, gente? Foi lindo, eu vi a Mimi chorando lá, igual a manteiga derretida, né, Mimi? Glória a Deus. Então, irmãos, eu gosto muito do que disse Salomão em Eclesiastes 4:13. Ele diz assim, melhor é o jovem sábio. Aqui fala das duas gerações. Melhor é o jovem sábio do que um rei velho e insensato que não aceita mais a correção. O jovem, ele tem a força, o vigor físico, mas ele não tem o vigor ainda da maturidade da vida, das experiências da vida. A gente, quando é adolescente, acha que tem as experiências todas para a vida toda, né? Sabe que aquele rapaz é o melhor para a nossa vida. Não é nada, aquilo vai levar para o precipício. Acha que aquela rapariga é a melhor, vai ser a melhor da vida. Não é nada. É a mulher que Salomão fala para fugir dela, porque vai te levar para a ruína. Mas quando a gente é adolescente, irmãos, a gente acha que sabe tudo. Mas não sabe nada, a gente só tem o vigor físico. Mas sabe o que é bonito na juventude, que tem Jesus? Aceita a correção. Quer aprender com a sabedoria dos mais velhos. Mas o pior é aquele que é velho no evangelho, aquele rei insensato e velho, que acha que já não precisa mais de ser corrigido, que já não tem mais nada que aprender, né? Ele sabe tudo, ele pode tudo. E é tão bonito quando a gente vê que o que Deus vai fazer nos últimos dias vai usar os jovens e os velhos. Olha a palavra de Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão sonhos. O que Deus vai fazer em nossos dias não vai fazer só com o vigor físico dos jovens, mas vai fazer com o vigor de maturidade e das experiências dos mais velhos. São as gerações unidas para cumprir o propósito de Deus sem perder tempo, irmãos. Sem perder tempo. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E como Deus conta os tempos, irmãos, em que nós andamos desocupados, ociosos, na sua seara. Você sabia que o reino de Deus não é só para uns, é para todos. O trabalho no reino de Deus é para todos. É o ministério na mão do povo, não é? E Jesus, ele conta aqui, ele faz uma comparação do reino dele. Ele diz assim, olha, porque o reino dos céus é semelhante ao homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Diga assim, a vinha. E aí ele saiu e, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Mas olha aqui, saindo perto da hora terceira. Qual é a hora terceira? 9 horas da manhã. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Você quer arrumar emprego? 9 horas da manhã não é hora de estar dormindo, não. 9 horas da manhã é hora de estar correndo, batendo nas portas. E outra coisa, se você não encontrar emprego, você pega um trabalho. Porque tem gente que quer um emprego, mas não quer um trabalho. Aí a família passa fome. Parabéns, pastor Deule, por aquele quadrinho que você colocou lá no seu Facebook outro dia. Porque o homem de Deus, ele não mede esforços para fazer o que for preciso para sustentar honestamente a sua família. Gosto da palavra honestamente, porque às vezes também cai na ideia de fazer tudo desonestamente. Mas o que você precisa fazer, meu irmão, para honrar a sua casa, sustentar a sua família, você pode ter um PhD lá no seu diploma. Ter pós-graduação, doutoramento, mestrado, mas se preciso for, você limpar, você pegar saco de cimento, seja o que for, você ser destratado, mas para você trazer o pão para a sua casa, honrar a sua família por um tempo, faça isso, porque Deus vai honrar você por um tempo. Seja fiel à sua família. O homem de Deus, irmãos, ele não fica na televisão o dia inteiro, não. O homem de Deus, ele sai cedo para sustentar a sua casa. E Jesus está falando aqui que 9 horas da manhã tinha uns na praça conversando ociosos. E eles foram. Saiu ele outra vez perto da hora sexta, irmão, meio-dia. Esse bando de homens aqui meio-dia na praça conversando. E fez o mesmo. E saiu novamente perto da 1:10, 5 horas da tarde. Os indivíduos estavam lá ociosos. Aí Jesus, ele diz que o chefe de família, dono da vinha, disse assim... encontrou também ociosos e perguntou, por que estáis ociosos todo dia? E de vós também para a vinha e recebeis o que for justo. Pronto. É claro que Jesus aqui, no contexto dessa comparação, tem a ver com o reino de Deus, né? Com aquilo que desenvolvemos para Deus. Mas a gente tira os princípios disso aqui para nós sermos diligentes, irmãos, em corrermos atrás da vida, né? Corrermos atrás da vida. Nós conhecemos uma irmã que ela chegou aqui em Portugal. Sabe o que ela foi fazer? Uma menina universitária. Ela foi entregar panfleto de porta em porta na rua. E aí, dava pouco dinheiro, ela falou, vou também fazer unha, vou trabalhar de manicure. Da faculdade, trabalhando de manicure, ganhando o dinheirinho dela. Daí a pouco ela disse assim, eu vou aprender, trabalhar com, manipular, como é que fala? Ai meu Deus, gente, está na ponta da língua. Não, mas tem um nome, gente. Não, tem outro nome. Químicas. Você tem que aprender a manipular químicas. Sabe o que ela fazia? Todo o dinheiro que ela ganhava, ela ia para São Paulo, 2, 3 vezes por ano, fazer o curso de química. Aí eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma marca. E assim ela fez, com muita dificuldade, ninguém acreditava nela. E ela fazendo o seu dinheirinho e ia fazer o curso. Irmãos, ela é uma empresária de sucesso hoje. Empresária de sucesso. O aniversário do marido dela aqui, pertinho de nós. Aniversário do marido dela, ela deu um Tesla, último top mesmo, para o marido dela. Comprou já herdades, mulher generosa, abençoa toda a gente. Mulher de Deus, mas sabe como começou? Entregando folheto de porta em porta, irmãos.
Não tem aquele emprego dos seus sonhos ainda, irmão? Vai catar lixo na rua, vai sustentar sua família e Deus vai te honrar. Não seja ocioso, Deus vai abençoar. Tem um ditado no mundo que diz o quê? Deus ajuda quem cedo madruga. Está na Bíblia, pastora? Tá desse jeito, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Só mudou aqui o contexto do versículo, né? Então, irmãos, pastora Cindy hoje está sendo duro, mas é necessário que você que está assistindo a gente na internet, a gente também sabe amar. E amar nem sempre é falar tudo que a gente quer ouvir, não é, irmãos? A Bíblia diz o quê? Que nós devemos falar a verdade em amor, não é? Isso é para o nosso bem. Então, Jesus está falando nessa parábola aqui que há um limite determinado de trabalho e é a sua vinha. A sua vinha. Os que estão fora da vinha estão ociosos, irmãos. Estão desocupados. E nós não podemos ficar desocupados no reino de Deus, não. Deus tem algo para você não perder tempo no reino dele. E na vinha tem muito trabalho. Olha, às vezes Deus levanta uns para arar a terra, outros para adubar, outros para trabalhar, não é, escolhendo o melhor adubo, outros para ficar lá sempre revolvendo a terra, outros para, depois que a planta cresce, podar, para dar mais fruto. Mas há trabalho para todos. E às vezes a gente fala assim, mas o trabalho que eu faço é tão insignificante. Cuidar de criança, ficar na cozinha, ficar na porta. A pessoa mais importante dessa igreja é quem fica na porta. Porque se não for simpático, quem vem na igreja pode ser uma palavra maravilhosa, um louvor maravilhoso, mas se não gostou da Augusta ou da irmã que está ali na porta, ou do irmão, não volta mais. Você volta em restaurante, a comida pode ser muito boa, mas se os funcionários são maus, você quer voltar lá? Não quer. Às vezes a comida nem é tão boa, mas a simpatia faz você voltar, não é? Então às vezes a gente acha que o que a gente faz é tão pouquinho, mas para Deus tem um valor incrível, irmãos. E importante é nós darmos tudo que temos ao Senhor. Todo o nosso trabalho é válido diante de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Quanto tempo tem que você conhece Jesus? Desde que você conheceu Jesus até agora, quantas almas você ganhou para Ele? Então tudo que você faz não tem sido contado diante de Deus. Eu posso pregar muito bem. Mas se no céu não tem um nome escrito no livro da vida que foi trazido por mim, o que eu faço aqui não tem. Vocês podem cantar bem no altar. Mas se desde o dia em que vocês aceitaram Jesus até hoje, vocês não têm um filho na fé, todo o trabalho que a gente faz aqui não é nada para Deus. Diáconos, essa palavra é para vocês. Líderes de criança, vocês não estão com as crianças todo domingo simplesmente para ficar dando, não é, coisinha para as crianças pintarem, não. Vocês estão lá para levar as crianças ao encontro pessoal com Cristo. Quantos de nós aqui fomos criados na escola dominical e aceitamos Jesus com a oração da professora? Você está ganhando vidas para Jesus. Você está ganhando seus filhos em casa para Jesus. Basta você ler João 15. Por favor, vai para casa hoje e leia João 15. Mas se prepare para ser arrepiado dos pés à cabeça. Vá para casa, leia João 15, mas pormenorizadamente. Especialmente quando Jesus fala assim, aquele que não dá fruto, o Pai corta e joga no fogo. Irmãos, Deus não quer que a gente dê fruto, não. Ele quer que a gente dê muito fruto. E assim nós seremos chamados de seus discípulos. Lê João 15. O problema é que a gente não lê. O problema é que a gente conta com a comidinha que o pastor traz no domingo. Mas leia em casa a Bíblia. Leia a palavra. Questione se aquilo que a gente está falando aqui é verdade. Questione, irmãos. Nós não estamos em tempo de deixar de questionar aquilo que a gente ouve. Ninguém quer fazer lavagem cerebral em ninguém. Nós devemos questionar aqui, ó. Será que é assim? Vamos ler João 15. Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos falar como John Knox na Escócia. Dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Falar como Raquel. Dá-me filhos, senão morrerei. Faz de nós, Senhor, reprodutores de vidas. Faz de nós pessoas que não aceitem estar ociosos. Eu agora não posso andar no púlpito, né? Eu gosto tanto de andar para lá e para cá. Agora eu tenho que ficar assim, meu Deus, Débora, vai para lá, Débora. Porque assim eu posso andar, minha esfera é a minha vinha é isso aqui, ó.
Quando tem mais gente, aí a Carla já sabe que ela vai ficar perto do Hugo aqui, né? Hoje tá bom aqui. Os desafios, né, irmãos, dos nossos dias aí, ó. Nem dá para ser espaçoso mais na casa de Deus, né? Fale com Deus. Senhor, eu não quero perder tempo. Eu não tenho tempo para perder tempo mais. Enquanto eu viver, as pedras não vão clamar, Senhor. Enquanto eu viver, Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho e sou para ser usado pelo Senhor na tua vinha, na tua seara. Eu não quero, Senhor, ter tantos anos de convertido, mas diante do Senhor não ter tempo contabilizado, por viver para minhas vontades, por viver para mim mesmo, por cuidar apenas dos meus sonhos pessoais. Eu quero viver para ti, Jesus. Eu quero viver para a tua glória, Deus, e que cada um de nós aqui possa ser essa luz que brilha, como disse Isaías: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque as trevas vão cobrir a terra, mas sobre ti virá a glória do Senhor. Que cada um de nós seja um luzeiro no veladouro, não uma luz escondida debaixo da mesa. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregarmos para a exigência dessa visão. Essa visão é exigente. Essa visão de ganhar, consolidar, discipular e enviar é exigente. Ela não custa pouca coisa, não. Ela custa tudo. Ela custa tudo que somos e tudo que temos, Deus. Não queremos que o nosso nome esteja aqui nessa comparação, que às 9 horas estarmos ociosos, ao meio-dia estarmos ociosos, às 3, 5 da tarde estarmos ociosos. Queremos fazer como Jesus, que disse: eu trabalho até agora e o meu Pai trabalha também. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos nessa hora, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que essa pandemia não tire de nós o senso de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E nós fazemos essa oração de Moisés agora. Vamos orar juntos, irmãos, essa oração. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Mais uma vez, ensina.